Bom, então aqui, fazendo aqui né, a parte aqui dos evangelhos correspondente a Parashá Toledot, né? É, está em Romanos 9, do 6 ao 13, né? Entretanto, a presente condição de Israel não significa que a palavra de Deus tenha falhado, tá? A presente condição de Israel, quando ele estava dizendo, é a presente condição que às vezes se apresentou para, né, o cenário como foi apresentado, né? Porque nem todos os de Israel são verdadeiramente parte de Israel, né? Na sua verdade, nem todos os descendentes a semente de Abraão. Por quê? Porque o que ele estava dizendo é que Ismael já foi apartado para poder ter uma outra herança, né? E que Esave também, mesmo como primogênito, como filho nascido primogênito, ele não herdou as bênçãos, tá? Aqui ele está falando coisas óbvias, né? Coisas óbvias que você pode encontrar dentro da Parashá, né? Coisas óbvias, né? Que Esave não herdou, ou seja, então o Yetzer Hará, aquela inclinação do homem para o mal, não vai herdar, tá? Não vai herdar primogenitura nenhuma, né? Ao contrário, a partir de Isaac deve ser considerada a sua semente. Em outras palavras, os descendentes físicos não são filhos de Deus, mas os filhos da promessa referem-se a quem deve ser considerado semente de Abraão. Ou seja, Esave era um filho físico, nascido primogênito de Isaac, tá? Mas a maldade nele é tão grande que ele pensa até em matar o próprio irmão. Ou seja, então a Rivka já faz né, a Shema Kadosh Baruch Hu faz um arranjo que é levado a cabo por Rivka para poder não deixar que Esave assumisse a primogenitura, mesmo sendo primogênito, mesmo sendo fisicamente primogênito, mesmo sendo fisicamente raiz de Abraão. Então, assim, o texto aqui confirma claramente o que a Parashá diz, né? Então, assim, porque isso é o que a promessa disse: no tempo devido virei a Sara e ela terá um filho. Quanto mais o caso de Rivka, porque os seus filhos tiveram o mesmo pai, Isaac, nosso pai, e antes deles terem nascido, ou deles terem feito qualquer coisa boa ou má, para que o plano de Deus pudesse permanecer como uma questão de escolha soberana, independente das ações deles, mas dependendo de Deus, aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Isso concorda com a passagem que está escrito: amei Yaakov, mas aborreci, odiar Esave, né? Ou seja, o plano, né? O plano ele é deixado, né? Isaac não fica sabendo, Yaakov não fica sabendo, somente Rivka fica sabendo, para que haja o quê? Para que haja a escolha e o livre-arbítrio de Esave, para Esave poder escolher os seus caminhos. Porque se Deus fosse um Deus determinista, ou seja, um Deus que determina tudo, tá? Não haveria escolhas para os seres humanos. Tá? Se ele determinasse mesmo de quem seria a primogenitura, se isso fosse determinado simplesmente somente pela tradição, tá? Não haveria as escolhas, tá? Se o bem e o mal fosse determinado por Deus, né? Aquele ser humano ali será mal, aquele outro ser humano será bom e tal. Se isso fosse só determinado por Deus, né, e não houvesse a oportunidade de haver escolhas, né, as pessoas poderiam dizer assim: Deus é mau e Deus criou pessoas más, né? Não, mas Deus ele
deixou as escolhas, né? Ele deixou o livre-arbítrio, tá? Ser mal ou não, né? Ou vender a sua primogenitura, vender a sua Torá por um prato de lentilhas, o seu ensinamento, né? A tradição dos patriarcas por um prato de lentilhas, isso é uma escolha do ser humano. São os seres humanos que fazem essa escolha, né? Então nisso Deus não interfere. Agora, ele é o que? Ele é onisciente, ele sabe de antemão que aquilo vai acontecer. Ele sabe, ele é onisciente, mas mesmo assim existe o livre-arbítrio junto com a onisciência para que Deus não fosse acusado de criar robôs ou de criar um mundo onde a maldade é determinada por ele. Não, tá? A maldade não é exatamente determinada por ele, apesar dele ter criado, né, formado a luz e as trevas, o bem e o mal, mas é para que os seres humanos escolham os seus caminhos, tá bom? Então essa foi aí a explicação, né, dessa parte aí que está relacionada aí nos evangelhos da Parashá Toledot, né? Shabbat Shalom.